para nós encerrarmos as figuras de linguagem. Na verdade, na página 8. Na página 8. Muita gente faltou. Vai complicar aí para ele. Queridos, olha só, a figura de linguagem, ela é algo de extrema valia no nosso entendimento, e até porque a figura de linguagem é algo que à primeira vista parece que é complexo. Uma vez que eu não sei o que é a figura de linguagem, qual o objetivo, exemplo, de uma metáfora, eu não consigo disseminar o que o autor quer dizer por intermédio de uma parábola. Se eu não consigo entender o que é uma metonímia, eu não vou conseguir chegar à realidade do texto. Vamos ver alguns exemplos aqui. A minha página 8, mas vocês página 8 aí está falando de cinético. Vê aí, ninguém tem apostila? Ninguém? Não é isso. É isso? Cinético? Então vamos lá. Vamos tentar aqui observar o que é uma cinética, tá bom? Existem tantas figuras de linguagem. Língua portuguesa. Por exemplo, cinética. O que é uma cinética? Apostila. Faz-se uso desta figura quando se toma a parte pelo todo, o plural pelo singular e o gênero pela espécie, ou vice-versa. Entenderam alguma coisa? Não? Vamos de novo. Pega-se a parte pelo um todo, ou seja, refere de um modo geral, mas falando apenas de uma parte. Nós temos um exemplo aí, Jesus quando fala assim, ó, vou ficar minha gravata aqui, eu nem me aviso, né? Vou ver aqui. Eu vou aqui? Soltou não? Não. Não? Tá frouxa? Então vamos fazer o seguinte. Prefeito da comunidade. Queridos, olha só. Quando Jesus vai dizer assim, ó, quando ele pega, está lá na ceia, por exemplo, e aí Jesus vai dizer o cerimonial da Páscoa, na verdade, no cerimonial da Páscoa, na mesa, havia 4 talhos. A Páscoa era feita um cordeiro assado, 4 talhos, um encabeçando cada ponta da mesa, uma taça com água e 3 pães alhos. Era isso que o judeu, dessa forma que o judeu celebrava a Páscoa. Era desta forma. No entanto, Jesus, ele vai usar uma linguagem de cinética. E eu preciso entender essa linguagem, porque senão a minha cabeça vai virar. Jesus ceia, se você perceber, vamos aqui tentar encontrar o texto, eu quero mostrar a você na Bíblia. Quando Jesus, o evangelho que escreveu Lucas, vamos lá, o evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14,
Olha só como é que diz a leitura aqui, ó. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Primeiro, e tomando o cálice, ó, ele pegou um cálice, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha no reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: primeira coisa que a gente vai entender aqui, ele pega um cálice e depois pega um outro cálice, perceberam? Na verdade, isso aqui, se você não ler com atenção, você não vai conseguir observar isso. Jesus não pega o mesmo cálice. Haviam 4 cálices, quase ninguém sabe disso, a cultura judaica. 4 cálices haviam na mesa, tá? 4. Ele pega um como cerimonial, que era natural beber aquele vinho, não é? Do fruto da vide. E aí então, ele ceia, na verdade ele ceia. Jesus faz todo o procedimento da Páscoa, né, do fechar. Ele faz todo o procedimento que todo judeu fazia, desculpa, uma vez por ano. E logo em seguida, Jesus vai usar uma linguagem de hipérbole. Ele vai dar um novo rumo agora no sentido da ceia. Ou seja, ele não muda os princípios da ceia. Ele estabelece um outro princípio, falando de uma coisa e dando origem a outra. Ele vai pegar o pão e vai dizer: isto é o meu, mas não era. Você vê que Jesus está usando figura de linguagem. Ele pega o pão e diz, ali ó, verso 19: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Mas não era corpo de Jesus coisa nenhuma. Qual era? O que era que estava na mão dele? Era pão. Então Jesus está usando uma coisa para falar de outra coisa. Ele está usando um objeto para falar de uma realidade. O que é isso? Metáfora? O que é isso? É isso que vocês precisam aprender. Diferenciar. Língua portuguesa, simplesmente língua portuguesa. É que nós não nos preocupamos com isso. Mas a Bíblia Sagrada, pessoal, ela é repleta dessas figuras de linguagem. E não para por aí. Você vai ver que no verso 20, semelhantemente, ó, ele toma o pão, parte, já havia ceado, ok? O texto vai dizer que ele já havia pego o cálice e tomado. Então ele faz o cerimonial da ceia. A hermenêutica me faz observar o texto com profundidade e com muita atenção. Talvez aqui nenhum dos senhores havia percebido esse detalhe. Na verdade, Jesus vai pegar o pão agora e vai dar graça, dizer que é o corpo, e semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Então esse cálice não era o cálice que ceava. Ele pega um dos cálices, um dos 3 cálices, e ainda está sobrando. Ele pega este cálice e diz o seguinte: olha a linguagem, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E aí depois, Jesus vai dizer assim, ó: tomai e bebei dele todos. Ora, hipérbole, tratando da hipérbole agora, que é a apostila. A hipérbole, ela pega-se uma parte pelo todo. Jesus vai dizer que ele pega o cálice, mas fica aqui, ó, o cálice na mão de Jesus,
E ele diz, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue que é dado por vós. Jesus está se referindo ao cálice, é o cálice que é o Novo Testamento, a Nova Aliança. É o que ele está se referindo? A quem? A ele? Não. A quem ele está se referindo? Ao conteúdo do cálice. Porque o cálice por si não tem nenhum simbolismo para a redenção. Este cálice é o Novo Testamento, ao texto, ó, seguir a direção do texto. Segue-se o sentido da frase, segunda regra. Ó, este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue que é dado por vós. Então Jesus não pode estar se referindo ao utensílio, sabe? Ele está se referindo ao conteúdo, que é o vinho, que é o símbolo do seu sangue. Perceberam? Então a hipérbole, ela vai pegar uma parte e referir-se ao todo. Ele não referiu-se ao conteúdo diretamente. Literalmente no texto, foi sinédrio, desculpa, é sinédrio. Bem lembrado, é sinédrio. Então ele pega uma parte e refere-se ao todo. Conseguiram entender? Existe uma diferença e uma preocupação muito grande, pessoal, de nós entendermos isso. Existe uma preocupação de nós aprendermos isso. Ok? Vamos ver aqui, ó, outro exemplo. A minha carne, lá no livro de Atos Apóstolos, o apóstolo Pedro vai reproduzir uma fala que o salmista reproduziu, e o texto vai dizer o seguinte: a minha carne, o Hades, não, minha alma não caiu no Hades, e a minha carne repousará em segurança. Vocês conhecem esse texto? Não? Sim ou não? Não? Vamos lá, gente, sim ou não? Não sabem onde está o texto? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, vamos lá ler o texto. Já achou aí, querido? Então vamos lá, para você entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto aqui, ele é a reprodução do que o salmista vai dizer. Muda-se uma palavra pelo modo geral. O livro de Atos e o livro de Salmos refere-se a, reporta-se outra palavra, mas o sentido é o mesmo. Olha só o texto, Atos 2:27. Pois não deixará a minha alma no ar, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O salmista vai dizer: não permitirás que a minha carne veja corrupção. Ora, a que o autor está se referindo quando ele diz o teu santo ou a minha carne? O que ele está se referindo? Qual é a ideia que ele tem? Hein? Isso aqui é uma sinédria. Ele está pegando uma parte e generalizando por um todo. Conseguiu pegar ou não? O que o autor está se referindo? A minha alma não ficará no ar, e nem permitirá que a minha carne veja corrupção. Gente, bota a mente teológica para funcionar. Analisa o texto, ó. Nem permitirá que a minha carne veja a corrupção. O que ele está dizendo? Morreu. O texto fala do sistema de mortandade. E aí? E
agora. Não permitirás que a minha carne veja a corrupção. O que é que o autor está dizendo? Me ajude. A carne o que é? O corpo. Ele pega uma parte. Ele pega a parte por um todo. Ele está dizendo a carne, e se eu pegar o sangue, na verdade, se você analisar, não desprezar o contexto, ele está dizendo de Jesus Cristo. É o sermão de Pedro. Nós não podemos desprezar o contexto. Ok? Logo, a ideia do autor é dizer que o Pai de Deus não permitiria que o corpo de Jesus, porque o santo é Jesus, o salmista profetizou isso, o corpo de Jesus não visse a corrupção. Que corrupção é essa? Gente, fácil. Estamos falando de morte. O que acontece com o corpo quando ele tomba? Não? Gente, morte. O que acontece? Ele se acaba. Estou com medo de falar. O que acontece com o corpo quando ele tomba? O que acontece? Ele se corrompe. A corrupção aí é uma palavra para ser interpretada. Não tem nada a ver com o cara ser safadão. Não é nada disso. Corrupto. A corrupção do texto. Olha só como é que eu preciso analisar todo o texto para entender o texto. Então veja. O corpo de Jesus não seria corrompido. Ou entraria em estado de decomposição. Porque olha só, isso para mim. O cara morre hoje, domingo. Chega na quarta-feira, na sexta-feira, como é que vai pôr? Sem estar na geladeira. Ninguém chega perto. Ninguém chega perto. O corpo de Jesus, ele morreu. Não. Ficou sem vida. Ficou? Não sei, eu estou perguntando. Está perguntando, não sei. O corpo de Cristo perdeu a vida. Você vai morrer. E o que é a morte? É a ausência de vida no corpo. Porque sai a alma. É isso? A ausência de vida no corpo. Este corpo morre porque a vida se vai. A vida vai embora. Então o corpo quando morre, a tendência do corpo é o quê? Dos órgãos é o quê? Os órgãos. Eles param. Não é isso? Morreu, parou tudo. Coração para, não tem sistema de irrigação dos órgãos, não é isso? Coração parou, não há bombeamento de sangue. Acabou. Sangue estabelece e ele coagula, não é isso? Coagulou, já era. Os órgãos pararam. Isso aconteceu com Jesus? Não. Aconteceu por quê? Porque Jesus morreu. Se ele não tivesse morrido, tivesse desmaiado, como diz alguns, tomado uma surra, ficou em coma, e aí apagou por 3 dias, depois acordou, aí ele não teria morrido. Na verdade, tem uma sentença que diz assim: no entanto, Jesus morre, seu coração para, seus filhos, seus rins, todos os seus órgãos param, o sangue coagula. Logo, quando acontece isso, qual é a tendência desse corpo? Apodrecer, né? Não é isso? Que é o sistema natural de um corpo quando perde a vida. Ele apodrece naturalmente. Só que a profecia do salmista, no Salmo 22, ela deu garantia que isso não iria acontecer. E aí, quando eu pego a sineda, a expressão da sineda, que o salmista vai dizer, não permitirá que a minha carne entre em corrupção. Ele está dizendo que a carne é uma parte. Ele generaliza e a sineda que está a origem, a linguagem da sineda que dá a ideia de um todo. Deve ser parte para falar de um corpo. Porque todo o corpo é revestido de carne. Não é não? Então, gente,
todo o corpo é revestido da secar. Carne esta, uma vez que morre, ela apodrece. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você sabia que cara vivo apodrece? Sabe, não sabe? O meu pai biológico, por exemplo, ele faleceu há 20 anos atrás, 18 anos atrás. Ele teve um câncer de laringe. E aí ficou um carotão aqui danado dele lá. E quando o bagulho lá abriu, começou a necrosar. O cara viu, não dava para chegar perto. O cheiro de aquele rato morto. Então, esse texto garante a sistematização da segurança, da ausência da decomposição do corpo de Cristo. E aí você vai perguntar, pô, mas 3 dias, um corpo sem o coração bater, o sangue duro, tudo já parado, como é que pode, depois de 3 dias, aquilo tomar vida? Vamos chegar lá e a gente pergunta a ele, eu também não sei, é milagre. Eu sei que uma ordem veio, o sangue de tudo, passou a se tornar líquido, o coração preso voltou a bater, os nervos, tendões, os membros puros, enrijecidos, amoleceram e o corpo foi transformado. Aquele corpo transformado não tem mais sangue, não tem mais aquela carne, não tem mais aquele fígado ruim, aquele coração nem nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não... Me ajuda, esqueci. Paulo vai dizer, a carne e o sangue não... Gente, vocês não têm nada. Lamento dizer para vocês, eu vou poder treinar 2 anos com qualquer dia, hein? A carne e o sangue não herdarão o reino do céu. Ou seja, por isso o corpo foi transformado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 50. Metonímio. O que é metonímio? Emprega-se esta figura quando se usa a causa pelo efeito, ou o sinal, ou o símbolo, pela realidade que indica o fim. Deixa eu dizer aqui, olha só. Nós temos um exemplo igual aqui. Emprega-se esta figura quando se usa a causa pelo efeito, ou símbolo, ou sinal, ou símbolo, pela realidade que ele indica. Eles têm Moisés, palavra de Jesus. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Olha, esse texto aqui é aquele texto de Lucas 16, quando Jesus vai falar da parábola, suposta parábola do rico lá. Ok? E aí então, o camarada fala o seguinte para Abraão, permita que eu vá lá falar com meus irmãos. E aí, eis essa expressão, eles têm Moisés e os profetas. Ouça, o que quer dizer a expressão Moisés? Esse texto. Lei. As leis. Alguém me ajuda? Tem alguém aí me ouvindo? A lei? É a lei, pessoal? É a lei ou não? Veja, olha só. O meu objetivo aqui é interagir com vocês. Se vocês não se interagirem, eu vou fazer um trabalho de dinâmico com vocês daqui a pouco. Vou dividir um grupo aqui, outro grupo aqui, e vocês vão ter que fazer dinâmica aqui. Se vocês não interagirem, a minha aula é bem dinâmica, interativa, para que você se solve. Hoje termina a disciplina, está morta. Essa disciplina está morta. E eu vou avaliar pelo comportamento dinâmico de cada um. Ok? Eu não tenho como dar prova para vocês que todos teriam nota abaixo da média. Então vamos lá, quando eu perguntar, seja o que é, a gente está aprendendo. Errou, não é isso não. O outro vai falar, alguém vai falar. E todo mundo vai ficar à vontade. Não fica difícil até a gente interagir. Moisés significa a lei. A lei. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Você lembra desse texto, não é? Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, e aí o apóstolo Pedro vai dizer assim: mestre, não vai me lavar. Jesus diz:
se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. O que significa a expressão lavar? Quando se pega, olha só, emprega-se esta figura quando usa-se a causa pelo efeito. Jesus está dizendo, se eu não te lavar, isso é a causa. Agora me explique, qual é o efeito disso? E aí? Qual é o efeito quando se lava alguma coisa? Simples, viu? É só você entender o que falar. É prestar atenção no que é a ferramenta. O que é a ferramenta, Betoninho? É como se usa a causa de alguma coisa por outra, pelo efeito. Tudo aquilo que ela faz é limpo, é purificado. Jesus está dizendo, Pedro, se eu não te limpar, se eu não te purificar, tu não tem parte comigo, porque eu sou puro. Exatamente isso. Nada além disso. Prosopopeia. Usa-se esta figura quando se personificam as coisas inanimadas. O que é inanimado, pessoal? Sem vida? Beleza. Quando se usa as coisas inanimadas, atribuindo-lhes feitos ou ações de pessoas. Exemplo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? São coisas inanimadas que são lhe dados efeitos, feitos ou ações de pessoas. A morte é algo inanimado ou não? O inferno é inanimado ou não? Se logo se atribui alguma coisa e é dado a pessoa. Vitória, por exemplo, é a característica de pessoas atribuírem vitoriosas. Ironia. Alguém sabe aqui o que é ironia? Todo mundo aqui já falou uma ironia. Todo mundo. Todos. Mesmo sem saber. Não é? Faz-se uso dessa figura quando se expressa o contrário do que se quer dizer. Porém, sempre de tal forma que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Vamos usar o segundo exemplo. Gritar em alta voz, pois ele é um Deus. Ou está meditando, ou está em retiro, ou está em viagem, ou está dormindo e necessita que o acorde. Você foi Elias dizendo, para os teus, aqueles que serviam a palavra, os caras estão gritando, e não há resposta. Aí Elias vai dizer, rapaz, grita mais, de repente ele foi dar um passeio, de repente ele foi dar uma saída, está dormindo, grita aí, que de repente agora se responde. O que é que eu disse? Ele ironizou. Então a Bíblia está cheia dessa ferramenta de ironia. Vamos partir por outro. Hipérbole, que é uma hipérbole. É a figura pela qual se expressa uma coisa com muito maior ou menor intensidade do que é em realidade. Vimos ali gigantes e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Houve uma posição dos espias, colocando acima da realidade. Eles colocaram os gigantes acima da realidade e se colocaram abaixo da realidade. Eles usaram a ideia com o sentido de aumentar e diminuir além da realidade. Eles já se consideraram incapazes porque se consideraram abaixo da realidade. Porque, na verdade, quando você olha Davi, por exemplo, a estrutura de um filisteu,
daquele gigante, dizem os historiadores que era mais ou menos de 2,60 metros. É um monstro, um homem com 2,60 metros. Maior do que um homem de porte, que tem 2,10. E um homem na estatura normal de um judeu, ele não passa de 1,60. São baixos. Entretanto, Davi não olha como desvio. Davi não coloca o gigante acima da realidade e também não se coloca inferior à sua realidade. Ou seja, a esquerda tem esse sentido. Tipo. O que é tipo? Tipo é fácil. Tipo é uma espécie de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, objetos e pessoas que designam fatos. Exemplo. Tipo é um material que está no Velho Testamento. Antigo é o espiritual que está no Novo Testamento. Isaac, por exemplo, é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ia ser oferecido em sacrifício. O filho amado ia ser oferecido em sacrifício. Ele era o único filho. Então você vê que tudo aquilo que parece que é semelhante ou se assemelha à realidade do Novo Testamento, o Antigo para com o Novo, chama-se de tipo e antigo. O que mais poderíamos falar? A serpente de metal. Vocês lembram no livro de Números, quando o texto sagrado vai dizer que o fogo se rebelou, e aí apareceu serpente. E as serpentes faziam o quê? Você vem vídeo, isso você lê. Porque no meio disso eu vou parar da aula. O que aconteceu? O que a serpente fazia? Vamos lá. Pitava o povo. Pitava o povo. Mordia os camaradas. O que acontecia? Morria. E aí Deus falou a Moisés fazer um negócio. O que é? Uma serpente de metal. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo da serpente de metal? Para afastar as portas. O povo não morrer. Para que não morresse, se fosse mordido, infectado, olhando para o metal, para a serpente de metal, não morreu. Assim como, olha só, o Antigo é o tipo, o Antigo Testamento e o Antigo. Assim como o homem infectado pelo vírus mortal do pecado, uma vez que ele é, lembrando, essa serpente era levantada numa haste. Ela ficava pendurada numa haste, não numa cruz, uma haste. Assim como os homens que eram mordidos pelas serpentes olhavam para a serpente na haste, pendurada. Eles eram preservados da morte, assim como o homem que é infectado pelo vírus mortal chamado, uma vez que ele olha para a obra do Calvário, ele é isento da morte espiritual. Então você vê, uma coisa vai se assemelhar a outra. E aí quando você começa a pregar, você vai pegar o texto lá da serpente e você vai se colocar lá na cruz do Calvário. Porque você aprendeu a dominar isso. Você tomou conhecimento de que aquilo era um tipo de Cristo, da obra do Calvário. Não foi Deus que orientou Moisés a fazer a serpente? Assim como partiu também de Deus a solução para o problema do pecado. Ele mesmo enviou o seu filho. Para nós encerrarmos aqui, parábola. O que é a parábola? É uma espécie de alegoria apresentada sob a forma de narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. A parábola, ela não é real, ok? A parábola, ela não é real, mas traz ensinamento.
E aí na apostila você tem alguns exemplos aí. Agora é o seguinte, agora que o bicho vai pegar, agora que a cobra vai fumar. Agora que eu quero ver 2 meses estudando hermenêutica, vocês vão ver agora. Quantos tem aqui? Conta pra mim. 3, 5, 7, 9, 10, 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pessoal, olha só. Eu tenho que falar para vocês. A solução que eu tenho fácil, rápida, é. Pense embora. Eu vou dar o texto para vocês interpretarem. Vou dar um texto para vocês interpretarem. Se separem, fiquem em pé, fiquem aqui. Dá um jeito de ficarem interativos. Interpretem o texto. Usem os princípios da hermenêutica. E eu quero, no final, que dentre esses dois, explique para classe o que diz o texto, e nesse grupo, de vocês explique para classe o texto. Não vou fazer, não vai ter nós. Tá bom assim? Tá bom assim? Coisa assim, só que a gente não vai falar. Pessoal, olha só, é coisa assim. Eu vou dar o texto para vocês. Não tem como eu deixar todo mundo falar aqui. Enfim, poderia dar um trabalho, mas vocês alcançariam uma nota mínima, com certeza. Porque é hermenêutica, se não aprender, é bem matemática. Se não aprender, eu sei que para aprender hermenêutica tem que praticar. Tem que absorver as fórmulas de regra, assim como na matemática. Se você não aprender as formas para solucionar as questões, você não consegue desenvolver a questão, ok? Bom, olha só, eu vou dar um texto fácil, eu vou dar um texto de parábola, tem ensinamento, e aí, que horas tem? 10h25. 10h25, nós temos para vocês discutirem, 10h45 termina. E aí você vai ter 10 minutos um pouco, 10 minutos o outro para falar aqui. Vai sempre pegar. Vai ter uma mensagem. Tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. É sério, tá? Na boa. Qualquer dúvida, me chama. Eu chego aí. Vou dar uma coisa aqui. Mas se eu coloco aqui parado, eu me chamar, não tem nenhum. Eu vou chamar aqui de grupo 1 e grupo 2, tá bom? O grupo 1 vai fazer essa classe, entendeu hoje? É simples. Esse grupo 1 aqui, Mateus capítulo 13, verso 44. Esse grupo aqui, vou chamar de grupo 1. É uma parábola, chamada parábola do tesouro escondido. Esse texto, ele está obscuro. Mas quando você usar a primeira, segunda, terceira e quarta regra da hermenêutica, e você já sabe que é uma parábola, na apostila tem aí o que é uma parábola. E aí você usando essas ferramentas, eu tenho convicção que 12 pessoas pensando junto vai conseguir chegar ao entendimento do texto sagrado. Tá bom? Grupo 2. O grupo 2, o mesmo capítulo 12. Não, grupo 2. O mesmo capítulo 2 de Mateus. Do verso 33 ao 35. Nessas duas parábolas há ensinamentos fantásticos. Qual pessoal? 12, 33 ao 35. Essa parábola é interessante. Eu não sei como as coisas vão se posicionar. Mas é fácil demais. Veja o texto, o primeira regra. Fica lá. Segunda regra. Analisar a possibilidade. Terceira regra. Veja o texto. Quarta regra. A vida política de
tem 750 no máximo a 20 vezes. Vamos aqui. Olha o mesmo aqui, ó. Olha o mesmo aqui, ó. Vamos ficar assim. Vira aqui, ó. Tá tudo certo. É.